Olá, bem-vindos a mais um Cinepsi. Hoje vamos conversar sobre o lindo filme Animação Divertidamente, filme de 2015 dos estúdios Pixar e Disney. Um filme muito delicado que aborda as emoções sob a perspectiva infantil, mas nem tanto, né? Se você é que nem eu que acha que as animações são feitas principalmente para os adultos, né? Seja bem-vindo ao time, né? E que ensina de uma forma muito didática, né? Como que é estar cheio de emoções, como que elas oscilam dentro de cada um de nós, como lidar com elas, né? E perceber que elas podem conviver, emoções opostas, né? Eu sou a Raquel Schatz, psicóloga clínica intercultural, terapeuta de casais, e vamos para mais um Cinepsi. Meu nome é Ângela, eu sou psicanalista, sou psicóloga intercultural, atendo brasileiros no Brasil e no mundo, e vai ser muito bom estar aqui junto com as meninas discutindo esse filme que traz tantas coisas adultas, né? Traz tantas emoções que a gente lida no nosso dia a dia. E eu sou a Paty Pacheco, psicóloga intercultural e sistêmica, e também adoro animações. Adoro animações e acho que tem algumas que são várias que são muito profundas. Bom, posso começar trazendo, né, esse questionamento que eu acho que a gente vai fazendo ao longo do filme sobre a personagem, de certa forma, principal, que é a Joy, a alegria, né, que é muito interessante perceber como ela luta de todas as formas para estar sempre no controle das emoções. Né, o quanto o filme também mostra o processo que é para ela entender que as outras emoções também são importantes. Ninguém consegue ser feliz o tempo inteiro. E às vezes, para a gente elaborar algumas situações que aconteceram na nossa vida, a gente precisa entrar em contato com emoções que às vezes são tidas como negativas, né? Então, uma das cenas que, para mim, é uma das mais tocantes do filme já mais pro fim do filme, depois que a Riley tá ali lidando com todo o processo de mudança de cidade, como que é, né, para uma pré-adolescente mudar de escola, ter que refazer as amizades, se adaptar a esse novo universo, e que ela tá muito frustrada com toda a situação, os pais dela também não conseguem dar o acolhimento que ela precisa porque estão resolvendo problemas, estão resolvendo pendências e ela ali muito frustrada. E a Joy, a alegria o tempo inteiro tentando fazer, né, as coisas funcionarem até que ela não, ela sai desse comando, desse controle e se percebe que a Riley fica sem sentimentos, né, dá um pane e que para eles, né, para as emoções é completamente desesperador. E ali no momento principal de elaboração do que ela está sentindo, ela só conseguiria passar por aquilo através da vivência da tristeza. Se ela não se sentisse triste e não conseguisse expressar que ela estava triste, ela ficaria presa, vamos dizer, no mundo apático. Então, para mim, essa é a cena-chave do filme que nos mostra, como eu falei no início, quão importante é a gente dar acesso às nossas emoções, tanto as boas quanto as ruins, permitir vivê-las, porque são elas que fazem com que a gente passe por diversos momentos e consiga elaborar eles de diversas maneiras. Os pontos que também me chamam muita atenção no filme, como psicanalista, é pensar as transformações da memória ao longo do tempo. Quando ela vai tocando as memórias, ela vai percebendo que as memórias mudam de cor, que algumas memórias se descartam, outras se transformam. Isso nos convida a pensar o quanto que ao longo da vida a gente vai recontando a nossa história, a gente vai ressignificando memórias que estão lá atrás e que quando crianças, nem sempre a gente tem a condição de elaborar tudo isso e de compreender tudo isso. Quando a gente faz um processo de análise, é muito bonito, porque a gente entra contando a nossa história de um jeito, e ao final de uma análise, a gente sai contando a nossa história de outra maneira, e não mudou o que a gente viveu, a gente não voltou no tempo, mas a gente mudou a nossa forma de perceber essas memórias, a gente passou a questionar.
Será que realmente foi assim? Será que não foi? A gente passou a ter outros interlocutores conversando com aquela cena, né? Que são as tantas facetas que a gente foi vivendo ao longo da vida. Então, eu achei muito bonito, me tocou muito pensar nessa parte das transformações da memória ao longo da vida, além dessa convivência com as emoções e das próprias transformações das emoções em relação às memórias com o passar do tempo. Muito, muito legal, muito legal. Eu tenho uma leitura assim um pouco diferente porque eu me identifiquei com a Riley. Quando eu tinha 9 anos, a minha família, a gente se mudou de cidade só, mas foi no meio do ano e eu não consegui me despedir dos meus colegas de classe. Eu estava na terceira série, tinha 9 anos, adorava a escola que eu estava e eu sempre tive assim esse nó, sabe? Por que que a gente se mudou no meio do ano e tudo? Só depois de adulta eu fiquei sabendo. Não faz muito tempo, na verdade, eu já sou adulta há algum tempo. O porquê dessa ruptura, né? Dessa mudança. Minha mãe me contou e eu fiquei pensando na Riley né? Se rearranjar ali. Pensei na interculturalidade também, né, de como ela sai de um lugar para o outro, querendo ou não, né, mesmo sendo no mesmo país, a gente sente, né, a mudança, a criança sente muito, principalmente quando não é conversado com ela. Não foi falado assim, olha, aconteceu tal coisa, né? A gente quer poupar as crianças, mas a verdade ela é suprema. Ela, para mim, né, ao meu ver, ela está acima de tudo. Não, a mentira ou omissão ou esconder, né, os segredos que se tornam, não fazem bem, pensando sistemicamente, né? Aí, claro, eles têm as próprias preocupações, né? É um movimento da família ali, por isso que eu pensei muito nessa questão sistêmica, porque ela tá vivendo um processo de adaptação vivido por toda a família, né? Todo mundo teve que se adaptar. E aí eu pensei muito nisso, emoção e sentimento, emoção e sentimento. Falar um pouquinho, bem superficialmente, da teoria da comunicação não violenta, para que a gente pode, e é uma boa ideia, tentar entender melhor a diferença entre emoção e sentimento. Isso para quê? Para você poder se comunicar melhor dentro de uma conversa mais difícil ou numa reunião de trabalho, enfim, né? E até para se auto regular, né? O que que é isso que eu estou sentindo? Que emoção é essa? É raiva, né? O que que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo e o medo está me dando raiva do que pode acontecer, que pode ser muito ruim, né? Então, bem rapidinho, assim, a emoção do que eu trouxe aqui, do que eu preparei, né? É uma resposta rápida do organismo a um acontecimento que percebemos como significativo. Ela envolve aquelas mudanças bem fisiológicas, né? Batimento cardíaco, respiração, tensão muscular, as cognitivas e as comportamentais também, vontade de fugir, de chorar, de sorrir. E as emoções são mais de curta duração. Já o sentimento é uma maneira como a gente interpreta, dando um significado e narrando aquilo que a gente está sentindo. E eles são mais duradouros, eles influenciam mais na nossa história de vida. Eles são influenciados, os sentimentos são influenciados pelas nossas vivências, cultura, linguagem também, experiências, reflexão das experiências emocionais, quando as pessoas têm essa habilidade e essa vontade de estar disposto a ver isso, né? E aí tem uma metáfora que eu acho muito legal, que é como se fosse assim, ó, a emoção
Pensemos no mar, um mar com ondas. A emoção é a onda. O sentimento é a história que a gente conta, é a narrativa que a gente faz sobre a onda. E isso da narrativa conecta com o que foi falado antes, acho que foi a Ângela, de a gente, quando a gente se transforma, né, numa terapia, a gente vai se transformando e a gente vai contando e às vezes acreditando em narrativas que se não, tu não vai investigar com a tua família se era assim mesmo, por que que foi, é, a gente fica perdida, né? E principalmente para uma criança, que é bem isso que foi falado, não, as crianças não conseguem se autorregular ainda. Eu lembro exatamente assim quando a gente chegou na outra cidade, uma cidade que não era longe, mas eu me lembro direitinho da praça, da estátua que tinha na praça quando a gente chegou. Tem fotos também, né, que ajuda a gente a lembrar. Mas até hoje, eu não consegui me despedir dos meus amiguinhos, principalmente uma, a Aline, até hoje eu lembro o nome. Então, com criança, aí pegou no coração, né? A gente fica muito emocionada até. Vamos torcer para a Aline assistir o Cine Psi, saber que você ficou com esse, né, com isso guardado. E eu acho muito legal que você essa metáfora que você traz das emoções, explicando a diferença de emoções e sentimentos, e para pensar que sentimento, ele é uma narrativa, e narrativas são muito subjetivas, é uma coisa muito pessoal. Então, às vezes, quando você está ali numa relação, por exemplo, eu também trabalho muito com casais, e existe um mal-entendido nas Uhum, narrativas, né, de como a pessoa sente algo, como ela conta essa história, né, de entender que sim, é diferente, cada um é diferente. Às vezes a emoção pode ser a mesma, mas a maneira como ela afeta duas pessoas, um grupo de pessoas, é muito individual. E é importante, né, ter essa consciência porque às vezes a gente tenta até ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, mas mesmo nesses momentos você está se colocando no lugar do outro sobre a sua própria lente, não sobre a lente do outro. Então, como isso é importante quando a gente pensa nas interações sociais, nas relações humanas de uma maneira geral. E um pouco também conectado a isso, e falando do filme, algo que eu gostei muito, uma metáfora também do próprio filme, né? São as ilhas que ela constrói, né, daquilo que é importante para ela. Então tem a ilha da família, a ilha do ice hockey, a ilha das palhaçadas. Eu não sei exatamente qual é a tradução no português, porque esse filme está disponível no Disney Plus. Eu moro na Alemanha, então para mim a minha única opção era escutar em alemão e com ver. legendas em inglês, né? Então eu sei falar algumas coisas ou no alemão ou no inglês e não vou saber no português, mas é, então a Ilha das Palhaçadas, né? A Ilha da Amizade, e que é muito essa noção. Eu acho ela muito importante, até para, né, para todo mundo, para as crianças, para os adultos, da gente entender algo que eu falei, né, para quem assistiu o Cine Psi da semana passada, que eu falei das nossas multifacetas, né? Da gente entender que a gente é criado justamente por tudo aquilo que a gente se identifica, né? Que essa metáfora das ilhas eu achei ela fantástica, né? De entender que precisamos ter diversos e diferentes qual é a palavra aqui? Aspectos importantes da nossa personalidade, né, no qual a gente se apoia e que muitas vezes um deles pode estar um pouco balançado, mas os outros vão te sustentar. E aí na cena, né, em que a Riley vai ficando apática, que ela vai perdendo ali as emoções, que essas ilhas vão se destruindo. Uma a uma, elas vão se quebrando, e depois, quando elas se reconstruem baseadas no mix de todas as emoções, né? O quanto isso é simbólico. E é importante refletir sobre isso, né? Quais são aí as suas ilhas e como que elas estão formadas?
E das tantas coisas que a gente vai deixando ao longo da vida, né? Quando tem a cena que a Alegria tá tentando voltar para a sala de controle junto com o Bing Bong, e que ele se dá conta, né? Assim, é uma cena que ela é muito bonita porque ele se dá conta que ele é pesado demais para estar dentro do foguete, o foguete não vai voar o suficiente Eu com ele, choro. né? Então, é muito bonito porque, assim, tem horas que a gente acaba tendo que elaborar um luto e que acaba tendo que deixar para trás alguns pedaços da nossa história, alguns pedaços do nosso jeito de ser, para poder acessar outros, porque se a gente ficar preso e engessado naquilo, a gente vai perder tantas outras coisas. E num primeiro momento, o que fica é só o que se perde e não o que está se conquistando também. E que são esses lutos invisíveis que a gente vai passando pela vida, e a adolescência não deixa de ser um grande momento de lutos, alguns mais concretos, outros menos, e que a animação vai nos trazendo uma forma também de dimensionar o como se vivencia isso internamente. Eu super choro quando ele sai do foguete, gente. Eu assisti com meu filho, eu tentei disfarçar. Uhum. Desculpa, fala, Paty. Não, é isso, é pensando com a sistêmica, né? Inclusive, tem esse final a coisa das emoções se estarem todas juntas, né? Então, também é um sistema que tem Uhum. dentro da mente da gente e que a gente precisa aprender a lidar e saber que nem sempre é como é que a gente quer, que as coisas não acontecem, né? Para a criança aprender a ter, né, limites e tudo mais, e para o adulto também. A gente também precisa, né? Eu brinco sempre muito com amigos, assim, quando às vezes as amigas, né, chamam para, ai, porque aconteceu tal coisa comigo, Pati. Aí lá vai a Pati conversar, e eu adoro, amo todas elas. E aí eu pergunto, já conversou com a tua criança interna sobre isso? Porque muitas vezes é ela que está pedindo, ela que está pedindo socorro, né? Tá esquecidinha, a gente está naquele modo adulto, naquele modo do não brincar, no sentido, né, do Winnicott, tentar levar a vida mais leve. E aí a criança se sente abandonada, então tem que conversar com ela de vez em quando, levar para o cinema, levar para ver filme. Assistir animações. Animações, com certeza. Eu já tenho, ó, para mais adiante, é uma animação que eu já separei, japonesa. Ah, eu sei qual é, eu acho. Não sabe não, não sabe Não não. é? Poxa. Um beijo então, gente. Que prazer, que delícia estar com vocês. Até o Até o próximo Cine próximo. Psi. Tchau, tchau. Até o próximo, com certeza.